Olá, o presidente Donald Trump chega nesta quinta-feira ao encontro mais importante do seu segundo governo, com o ditador da China, Xi Jinping, fragilizado pelo fracasso na guerra contra o Irã. A China é o único país que respondeu à altura à guerra comercial de Donald Trump, ao tarifaço anunciado em 2 de abril do ano passado. A China elevou as tarifas a um pouco menos que os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegaram a levar para 140%, a China para 110%, o que inviabilizava o comércio bilateral entre as duas maiores economias do mundo. A China também ameaçou suspender o fornecimento dos minerais conhecidos como terras raras, que são essenciais para os setores de alta tecnologia e de defesa. A China também venceu a guerra comercial de Trump. A balança comercial dos Estados Unidos continua deficitária. Os Estados Unidos não se reindustrializaram e a China diversificou seu comércio. É hoje, claro que não só desde o início da guerra comercial de Trump, é hoje o maior parceiro comercial, a maior parceira comercial da maioria dos países do mundo, e teve um saldo de 1,2 trilhão no seu comércio exterior no ano passado. Trump chega a Beijing com sua fama de grande negociador abalada por uma sucessão de fracassos. O plano de paz para a faixa de Gaza não passou da primeira fase. O movimento de resistência islâmica ainda controla 40% a 45% do território. Não há trégua no Líbano entre Israel e a milícia extremista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, um braço armado do Irã. Por sua vez, o Irã rejeita as exigências de Trump para acabar com a guerra. Trump tem interesse em acabar com a guerra, que está abalando a economia dos Estados Unidos, e Trump está preocupado com as eleições de meio de mandato, em 3 de novembro, em que a oposição democrata deve reconquistar a maioria na Câmara e talvez também no Senado. Nesse caso, Trump viraria o chamado pato manco, um presidente sem poder de fato, sem maioria no Congresso para aprovar seus projetos. O Irã tem interesse em prolongar a guerra para acabar com em prolongar o impasse para acabar com a guerra, para que a economia dos Estados Unidos sofra mais, até a inflação bater no bolso dos norte-americanos, o que já está acontecendo para infligir uma derrota política a Trump nas próximas eleições. A inflação subiu para 3,8% ao ano, em abril, depois de registrar 3,3% em março e 2,4% em fevereiro. A guerra começou em 28 de fevereiro. É a maior alta de preços em 3 anos. A gasolina subiu 50%. Agora está chegando a temporada de férias de verão no hemisfério norte. O preço das passagens aéreas subiu quase 21%. Então, tudo isso aumenta a irritação, o descontentamento dos eleitores norte-americanos com o governo Donald Trump. Trump alega que o importante é que o Irã não tenha armas nucleares, mas isso parece cada vez mais provável. Se o regime iraniano sobreviver a uma guerra em que foi atacado impiedosamente, certamente vai querer possuir a arma que seria seu último instrumento de defesa, um instrumento capaz de evitar uma guerra como essa travada pelos Estados Unidos e Israel. Mas, afinal, o que quer o Irã nessas negociações? O fim da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano, contra o Hezbollah, que é uma milícia aliada, a suspensão do bloqueio naval aos portos iranianos, a resposta dos Estados Unidos ao bloqueio do Irã ao Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do gás e petróleo consumidos no mundo, o que está abalando a economia mundial, especialmente os países em desenvolvimento. O Irã quer também garantias de que não sofrerá novos ataques dos Estados Unidos e de Israel, o fim das sanções econômicas e compensação pelos danos causados pela guerra. O que o Irã oferece
a diluição do urânio enriquecido e a transferência do resto do urânio para outro país. Mas, em princípio, o Irã não abre mão do direito de enriquecer urânio, que é garantido pelo Tratado de Não Proliferação Nuclear. Trump considerou a proposta iraniana totalmente inaceitável. O que os Estados Unidos exigem? O fim do programa nuclear do Irã, o limite com a entrega desses 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, que o Irã teria em estoque. Para fazer a bomba atômica, o urânio precisa estar enriquecido a 90%, mas 60% já está mais da metade do caminho andado. Os Estados Unidos também querem limites ao programa de mísseis iranianos. Antes da guerra, se acreditava que os mísseis iranianos tinham um alcance de 2.000 quilômetros e o Irã lançou um míssil a uma distância de 4.000 quilômetros, que seria suficiente para atingir a maior parte da Europa. Os Estados Unidos também querem o fim do financiamento a milícias no Oriente Médio. O Irã financia mais de 60 milícias e total liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. O Irã quer reafirmar a sua soberania pelo Estreito de Hormuz, que foi sua grande arma nesta guerra. Trump declarou que o cessar-fogo está em estado terminal, que tem 99% de chance da guerra recomeçar, que também diz que já atingiu 70% dos alvos e que atacaria todos os alvos restantes em 2 semanas. São ameaças que o Irã já não leva mais a sério. O Trump, no meio da guerra, ameaçou acabar com a civilização iraniana, o que seria genocídio. Por sua vez, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quer uma guerra longa, quer que uma guerra prolongada mine a economia iraniana e assim talvez mine as bases do regime fundamentalista iraniano. Netanyahu afirmou que a guerra não acabou porque o Irã ainda tem urânio enriquecido em instalações nucleares ativas. O problema é que tomar o urânio enriquecido exige uma operação terrestre que nem Israel nem os Estados Unidos parecem dispostos a fazer. O objetivo inicial dos Estados Unidos e de Israel era derrubar o regime iraniano, acabar com a Revolução Islâmica. Isso só é possível se uma força terrestre entrar no país para tomar o território. Então, embora tenham vantagem militarmente, os Estados Unidos e Israel perdem a guerra politicamente. Para o Irã, a sobrevivência do regime já é uma vitória. Então, é um Donald Trump derrotado que chega a Beijing para negociar a relação mais importante hoje no mundo entre os Estados Unidos e a China, que Trump já chamou de G2, o grupo dos dois, que em tese mandam no mundo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise. Me siga no Substack, no Instagram, no LinkedIn e no Threads e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.